Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Salvador e Senhor Jesus sejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Desejo toda sorte de bênçãos para a tua vida, que o nosso Deus possa estar guardando a tua casa do mal, nos livrando, né, dessa situação aí, né, que nós estamos vivendo, que você esteja guardado. Temos orado aí diariamente, pedindo a Deus misericórdia, clamando ao Senhor, né, para que possa nos guardar aí dessa epidemia do coronavírus. E a minha oração ela se dirige também à tua família, à tua casa. Que Deus, nosso Senhor, possa estar abençoando e guardando a sua vida, viu? Temos orado também por aqueles que encontram-se, né, contaminados, pelas famílias, infelizmente, enlutadas. Temos procurado aí pedir a Deus, né, clemência, misericórdia, para que o mais rápido possível essa epidemia, né, ela possa estar tendo um final, comece aí a reduzir e em breve possamos estar aí recomeçando, né, porque é um recomeço, será um recomeço para todos, né? Então nós também estamos aí nessa peleja, né? Graças a Deus aqui estamos bem, nossa casa temos procurado fazer, né, o máximo possível para nos guardar, tomar as precauções devidas e ficar em casa o máximo que pudermos, né? E fica também a dica para você, viu? Se cuide, à medida do possível, fique em casa, né, se cuidando, tá bom? Bom, e hoje quero estar compartilhando com você, com sua família, mais uma mensagem da Palavra de Deus. Como eu sempre digo, né, eu tenho um compromisso com Deus de pregar a palavra que Ele determina, né? Eu não falo aquilo que eu quero. O profeta, ele não fala o que quer. O profeta, ele fala o que Deus quer, né? Aquilo que Deus tem para falar, né? Por isso que o profeta é um porta-voz de Deus. Então, o nosso compromisso, o nosso compromisso, ele é com a palavra da verdade. É um compromisso que eu assumi quando fui chamado pelo Senhor, pregar a palavra da verdade. Porque essa palavra da verdade, ela cura, ela transforma, ela salva, ela liberta e, como disse o apóstolo Paulo, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, eu já fiz a minha oração, como sempre faço, tá? Orando por sua vida, para que essa palavra venha te abençoar, te direcionar. Quem sabe essa mensagem é uma resposta que você estava precisando para tomar uma direção para a sua vida. No final também do vídeo, eu estarei orando, né? Mesmo que eu não oro, não faça oração no vídeo, né? Até para a questão do tempo, né? Para a questão da economia do tempo, né? Vamos dizer assim, do vídeo, mas é um compromisso meu com você de orar pela sua vida, ok? A mensagem de hoje, ela está, o texto base está no livro de Deuteronômio, que é o 5º livro da Bíblia, né, da sequência bíblica, é o chamado Pentateuco, né, que são os 5 livros escritos por Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então a mensagem, né, o texto, começa no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 19 e 20. Vou fazer a leitura do texto. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti,
que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente, amando ao Senhor, teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Bom, queridos, a mensagem de hoje, né, ela vai falar sobre escolha, sobre decisão. O texto aqui é muito claro, depois você pode dar uma olhada, né, dar uma lida com mais calma e ler o versículo todo, ou né, melhor, o capítulo todo, ou até mesmo o livro todo. Né? O importante é que você leia a palavra. E aqui é um momento crucial, né? Moisés, ele já está no final, né? Já chegando ao final do seu ministério, junto ao povo hebreu. Eles já estavam, né, já próximo de entrar à terra, né, na terra prometida. E Moisés reúne o povo para dar a eles as últimas instruções. E usado por Deus, Moisés era um instrumento de Deus, um profeta, um porta-voz de Deus, ele reúne o povo e, além, né, de outras instruções, Moisés, então, usado por Deus, coloca Israel numa situação de escolha, de decisão. E ele diz para o povo de Israel, através de Moisés, olha, eis que coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Deus então diz, através de Moisés, escolhe, pois, a vida para que viva, tu e a tua semente. E aí ele diz, né, que fazendo isso, escolhendo a vida, fazendo isso, eles seriam bem-aventurados, eles seriam prósperos, eles teriam longevidade na terra que o Senhor estava dando a eles. E amados, a nossa vida, né, desde o princípio da humanidade, ela foi feita de escolhas, né, de decisões. Cada dia da nossa vida nós estamos diante de decisões para tomar, certo? Somente a criança, né, os pequenos, quando ainda não têm, né, a sua autonomia, eles estão propensos, estão debaixo da autoridade dos pais, né, dos seus responsáveis. Mas à medida que a criança ela vai crescendo, né, e ela começa a discernir o bem e o mal, o que é certo e o que é errado, ela já começa agora, né, a partir desse momento da sua vida, a estar também, né, debaixo dessa questão da escolha, da decisão. E as decisões da nossa vida, queridos, as escolhas que fazemos no decorrer da nossa vida, da nossa trajetória aqui na Terra, elas vão determinar o amanhã, elas vão determinar, né, o que será da nossa vida a partir desse momento em que você decide algo, em que você toma decisões, em que você escolhe algo. Né? É por isso que é importante nós procurarmos sempre ter a direção correta e buscar em Deus, nele, né, o posicionamento, a resposta certa para tomarmos as decisões na nossa vida. Porque uma vez tomada a decisão, pode, né, o fruto dessa decisão pode ser para sempre, pode valer a sua eternidade. A decisão que você faz agora, né, ela pode influenciar no seu futuro, no seu amanhã, né, no seu tempo futuro, seja qual for ele.
viu? Então, a Bíblia ela é muito clara quanto a essa questão da escolha, de nós escolhermos corretamente. E eu queria justamente mostrar para vocês que essa questão da escolha, ela já vem desde o princípio, né? A Bíblia Sagrada, ela mostra justamente essa questão da escolha desde quando o homem criou, perdão, desde quando Deus criou o homem, né, e o plantou no jardim, ou seja, o colocou no jardim. Plantar é uma forma metafórica, né, ilustrativa. Quando Deus o coloca no jardim, né, do Éden, e o Éden ele significa deleite, né, ou seja, o jardim de deleite, o jardim de alegria, o jardim do paraíso. Deus coloca o homem ali, e Deus dá ao homem, queridos, o poder de escolher, de decisão. Então é aí, né, que nós nos baseamos, eu sou dessa corrente, né, de fé, de credo, em que o homem realmente ele recebeu de Deus o chamado livre-arbítrio, direito de escolha. Deus não fez bonecos, marionete, onde ele faz o que bem quer. Deus fez o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. Ou seja, Deus deu ao homem alguns atributos do caráter de Deus. E um desses atributos foi justamente dar ao homem o direito de decidir, de escolher, né, o que é certo, o que é errado, o bem e o mal. E Deus ele faz isso com o primeiro casal. Né? Deus, então, no capítulo 2, dos versículos 15 e 16 do livro de Gênesis, diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui está um momento de escolha, de decisão. Deus coloca o homem, né, no jardim de deleite, no paraíso, no jardim do Éden, com tudo, né, de maravilhoso, de mais lindo, e coloca o homem a plena liberdade. Olha, você pode comer de todo o fruto da árvore, todo o fruto do jardim. Então, se hoje nós vemos, né, as maravilhas da natureza, né, frutos maravilhosos, abençoados, deliciosos, imagine no princípio, né, quando tudo era perfeito, quando tudo era bom. Então Deus coloca ali, né, o homem com esse direito, né, de escolher, de poder comer do fruto que ele estava no jardim. E Deus coloca para ele uma condição. Olha, de todas as árvores você pode comer, menos de uma árvore. Uma árvore você não toque. Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus faz uma advertência. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui estava a primeira decisão que o homem, que Adão, no caso, estava diante. A decisão de obedecer a Deus, de comer de todo o fruto das árvores do jardim e de decidir não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Amados, como eu falei, as nossas escolhas, né, elas podem trazer consequências drásticas para toda uma vida e talvez até mesmo para todas gerações ou para outras gerações depois da nossa. E foi o caso que aconteceu com Adão. A decisão dele e da sua esposa de comerem do fruto proibido
trouxe consequências para toda a humanidade. Então, todos conhecem a história, né? E eu mesmo aqui, volta e meia, estou falando dessa história, porque é importante, querido, não é ser repetitivo. O importante é trazer a memória e lembrar sempre de onde tudo começou. Onde a maldade, onde a ambição, onde o medo, onde tudo que nós estamos vendo nos dias de hoje, e já ouvimos do passado, e veremos futuramente, começou justamente nesse momento de decisão, de escolha. Uma decisão errada, escolha errada, que trouxe consequências para gerações futuras. O mal não ficou ali apenas em Adão e Eva. Ele se estendeu por toda a humanidade. E aí, a escolha errada trouxe, né, consequências horríveis. E a pior delas, a pior das consequências foi justamente o afastamento. Né? O pecado de Adão e Eva, ele afastou o homem de Deus. Né? Ele fez com que Deus expulsasse o homem do jardim de deleite. Mas aí, irmãos, aí onde entra a misericórdia de Deus, né? Porque Deus, ele sempre está dando oportunidade para nós recomeçarmos, para nós mudarmos ou tentarmos mudar de alguma forma o que foi feito. Há situações, querido, que não tem como voltar atrás. Deus, ele não vai voltar lá atrás para poder mudar o que nós fizemos. Deus não volta a 10 minutos atrás para mudar um erro que nós fizemos. O único lugar onde nós não podemos mudar, interferir, é o passado. Porque o passado ele já se foi. E nem Deus vai lá para mexer lá atrás e mudar. Porque essa questão faz parte daquilo que Deus ele determinou. Né? Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Deus, ele pode mudar o presente e ele pode transformar o futuro. Mas o passado, ele não muda. Né? Porque é uma prerrogativa daquilo, da própria natureza, daquilo que ele criou. Mas ele dá a oportunidade. Deus poderia, naquele momento ali da queda do homem, né, acabar com o homem, simplesmente tirar o fôlego de vida, certo? E aí, quem quer questionar? Foi ele que criou, foi ele que fez Adão, foi ele que fez Eva. Ele poderia muito bem, no ato do pecado, da desobediência, da escolha errada de Adão e de Eva, simplesmente tirar o fôlego de vida que ele mesmo deu. Quando Deus sopra nas narinas deles, né, no caso de Adão, né, ele passou a ser alma vivente. Ora, simplesmente caberia a Deus tirar o fôlego de vida que ele deu e acabar com aquela história ali mesmo. Mas o que Deus fez, irmão? Deus é misericordioso. Né? E Deus ele quer sempre dar a oportunidade a nós, ao ser humano. E isso é mostrado aqui, né? Revelado no livro de Gênesis nesse momento. Ao invés de Deus eliminar o homem, o que ele faz? Ele expulsa, né? Ele expulsa o homem do jardim. Pronto. Mas dá ao homem a oportunidade de redenção. E dá ao homem a oportunidade de recomeçar. Mas observe então que Deus, né? Ele expulsa o homem do jardim, mas Adão e Eva continuam vivendo. E ali, fora do jardim, né, eles se unem no sentido, né, de coabitar, tiveram filhos, né, os primeiros, segundo, né, o livro do Gênesis, 2 filhos, Abel e Caim. E observe aí, queridos, que a consequência do erro de Adão e Eva, né, a escolha errada deles refletiu nos seus filhos. Sim, pastor, sim, refletiu nos seus filhos. Né, vejamos que no capítulo 4, nós vamos ver
a escolha errada de um dos filhos de Adão e Eva. Né? A história de Caim e Abel. Os dois primeiros, né, filhos de Adão e Eva já, né, no entendimento, fora do Éden. Né? E aí a consequência da decisão errada, da escolha errada de Adão e Eva, que foi desobedecer, recaiu sobre seus filhos. Porque o que aconteceu? Adão e Eva certamente contaram para os seus filhos a história do Éden, a história do pecado, tudo aquilo que aconteceu. Então Abel e Caim conheciam a verdade, eles conheciam a história, eles conheciam tudo aquilo que seus pais viveram no Éden. E aí, a consequência do pecado, né, como falei, recaiu sobre os filhos. Certa feita, como de costume, né, imaginamos, Abel e Caim foram fazer suas ofertas, né, ao Senhor. E Abel, né, ele trouxe, ou melhor, Caim, né, veio primeiro. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E diz o texto aqui em Gênesis 4, no versículo de número 4, na parte final, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. E diz o versículo 5, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Bom, Deus então, né, observa a questão da oferta de ambos. Deus conhecedor do coração, as intenções do coração, Deus recebe a oferta de Abel, mas a de Caim ele não recebe. Né? Não podemos muito bem dizer com exatidão, né, o que se passou naquele momento no coração de Caim. Mas o que nós pressupomos é a questão da primícia. Abel, ele dá dos primogênitos das suas crias, né, dos seus animais. No caso, das suas ovelhas. Abel era pastor de ovelhas e Caim lavrador. Né? E aí, queridos, a questão, o que se imagina, o que se pressupõe pelo texto, é que Abel ele oferece ao Senhor. A escolha de Abel, a decisão de Abel foi dar o melhor para Deus. Abel escolhe dar o primogênito, né, das suas ovelhas. Enquanto que Caim, ele decide, né, dar apenas parte, alguma parte do seu fruto da terra, da sua colheita. Imaginamos, pressupomos aqui pelo texto, que Caim não tenha dado a Deus a primícia do fruto da terra. Ele deu o que sobrou, ele deu uma parte dela, não foi a primícia. E por esse motivo, né, segundo aqui nós podemos analisar o texto, Deus então se alegra com a oferta de Abel, porque Abel deu o seu melhor. Abel decidiu dar o melhor das suas ovelhas, enquanto que Caim deu apenas uma parte. Aqui nós aprendemos, querido, a questão da escolha. Você tem dado o seu melhor para Deus? Você tem dado a sua primícia para Deus? Você tem dado o seu melhor tempo? Você tem dado o melhor da sua família? Você tem dado o melhor da sua vida para Deus? Ou você tem dado o restante, o que resta? Ou uma parte apenas, né, daquilo que você produz? Ora, queridos, é importante entender isso aqui. Como eu falei, a nossa vida é de escolhas, é de decisões. E observe que a decisão errada de Caim trouxe uma outra consequência pior ainda. Viu? Como eu falei, a consequência de Adão e Eva, né, do pecado, do erro deles, da escolha errada deles, trouxe consequência drástica para seus filhos. E aqui no capítulo 4 nós podemos ver justamente essa questão, né, dessa influência. Porque observe que no versículo 5, né, a parte B do versículo,
Diz assim, e irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. Caim teve inveja de Abel, do seu irmão. Às vezes, irmãos, escolhas erradas na nossa vida, né, vão proporcionar morte, vão proporcionar desgraça na nossa família, vão proporcionar, querido de Deus, contendas no seio da nossa família, nos nossos lares, na nossa vida. A escolha de Caim de não dar o melhor para Deus fez com que Caim tivesse inveja de Abel. E essa inveja, essa ira, virou ira. E essa ira, ela tomou fortemente o coração de Caim. E aqui no próprio texto do capítulo 4, no versículo de número 8, revela o resultado da escolha errada de Caim. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Oh, querido de Deus, quantas pessoas estão sofrendo nesse momento por escolhas erradas. Quantas famílias estão sofrendo nesse momento por causa de escolhas erradas. Quantas pessoas estão morrendo por causa de escolhas erradas. Aqui é o primeiro homicídio registrado na Bíblia, de 2 irmãos, filhos do primeiro casal, conhecedores da verdade. Eles certamente, como eu falei, ouviram falar, seus pais os ensinaram. Abel escolheu agradar a Deus, procurar ter uma vida digna com Deus, dar a Deus o seu melhor, fazer aquilo que agradava a Deus, ao Criador. Mas Caim se deixou tomar pela ira, pela inveja. E aí, queridos, assassina o seu irmão, comete o primeiro homicídio registrado na história da humanidade. Olha a consequência da escolha errada de Adão e Eva. Recaiu sobre os filhos. Quantos pais, oh Deus, quantos pais têm tomado decisões erradas e têm afetado sua família, seus filhos. Quantos pais que têm tomado decisões na sua vida de escolher coisas erradas, de fazer coisas erradas, de escolher o lado errado. Como nós lemos no início, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Quantos pais estão escolhendo a maldição? Quantos pais estão escolhendo morte para sua casa? Onde seus filhos estão aí se perdendo, ou já até mesmo perderam. Quantas famílias estão afetadas, queridos, porque têm escolhido erradamente, têm tomado escolhas erradas na sua vida. Eu estou falando com experiência própria. Eu não estou falando apenas de uma situação bíblica, uma história bíblica. Eu estou falando de algo que eu vivi, escolhas que eu fiz lá atrás na minha vida, que se eu pudesse voltar atrás, eu teria voltado para corrigir. Mas como eu disse, passado você não volta para corrigir. Passado você não volta, não tem como. Você precisa tomar suas decisões agora, hoje, para influenciar o seu futuro. Hoje, graças a Deus, eu tive, ao ter esse encontro com o Senhor Jesus, hoje eu sei que há caminhos que ao homem parecem caminhos que são de bem, caminhos de vida, mas ao final são caminhos de morte, porque a Escritura me mostra assim. Há caminhos que aos olhos do homem parecem perfeitos, mas ao final são caminhos de morte. O caminho da prostituição parece muitas vezes legal. O caminho do adultério parece muitas vezes legal. O caminho da bebedice parece legal. O caminho das drogas parece legal. São caminhos que aparentemente parecem bons, mas que ao final são caminhos de morte. E como eu falei, querido, Deus é um Deus que dá oportunidade.
Deus expulsou Adão e Eva do paraíso, mas deu a eles a oportunidade de continuarem a viver e a tentarem fazer a coisa diferente. Abel e Caim tiveram essa experiência, ou seja, a Caim assassinou seu irmão. Mas veja que na sequência do texto, o Senhor poderia também eliminar a vida de Caim. Mas o que Deus faz? Mantém Caim vivo. Eu imagino, eu entendo, por conhecer a misericórdia de Deus, por conhecer a graça de Deus, que Deus tenha perdoado Caim pelo seu ato e deu a ele a oportunidade de recomeçar, de continuar a sua trajetória de vida. Deus não tira a vida de Caim, mas Deus o expulsa, né, também da presença, da face do Senhor, como diz aqui o versículo 16 do capítulo 4. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Querido de Deus, Deus deu a oportunidade a Caim de recomeçar. Não sabemos ao certo se Caim se arrependeu, se Caim mudou a sua história, a sua trajetória. Mas uma coisa é certa, eu creio que Deus liberou perdão para Caim. Tanto que o perdão, né, ele é mostrado quando Deus libera Caim para que ele siga a sua vida. A misericórdia de Deus, irmão, ela é muito maior do que a sua ira. A ira do Senhor pode durar uma geração inteira, mas as misericórdias do Senhor, elas duram para sempre. Então, eu entendo e creio que Deus tenha dado a Caim essa oportunidade de arrependimento, de continuar a sua vida. E, queridos, hoje em dia tem sido da mesma forma. Quantas pessoas têm feito suas escolhas erradas? Quantas pessoas têm decidido, escolhido por livre e espontânea verdade o pecado? Quantas pessoas têm escolhido a parte da morte, a parte da maldição? Deus, através do texto que nós lemos, de Deuteronômio, no capítulo 30, diz: eis que põe diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Deus, ele ainda dá a dica: escolham, pois, a vida para que vivam. É isso que Deus quer para nós. Deus está dando oportunidade para a humanidade, irmão. Nós estamos vendo aí o caos que se instala cada dia mais ao nosso redor. Será que o que as pessoas estão precisando? O que as pessoas estão precisando ainda enxergar, abrir seus olhos espirituais para ver tudo isso que está acontecendo? Quantas vidas têm sido ceifadas por causa do pecado? Essa pandemia, infelizmente, é a consequência do pecado, não é a culpa de Deus. É uma consequência, lembra do que eu falei ainda há pouco, lá no início do vídeo, da mensagem, sobre a escolha errada de Adão e de Eva, que trouxe consequências para todas as gerações depois deles? Nós vimos aqui, acabamos de ver a história de Abel e Caim, uma história trágica, e uma escolha errada de Caim também, que trouxe desgraça para sua casa. Queridos, quantas famílias hoje estão, atordoadas, perturbadas, recentemente, e eu tenho acompanhado muitos casos assim, de famílias, de lares afetados por escolhas erradas, por decisões erradas. Tem uma mãe, uma mulher, né, que não vou citar o nome, claro, por ética, que recentemente me pediu oração pela sua família, pedindo, pelo amor de Deus, pastor, me ajude em oração pelo meu esposo, que só não mesmo com essa epidemia, com esse perigo do coronavírus, ele sai para beber, final de semana direto bebendo, e chega em casa, não procura se cuidar.
não quer, não tá nem aí. Eu falo com ele e ele não me ouve. Volta e meia, tem briga na minha casa, pai com filhos. Queridos, escolha errada, que tem causado problemas sérios, drásticos na família. Ontem, eu estive, né, aqui mesmo em Vila Humaitá, né, eu fui fazer algumas coisas ontem ou antes de ontem, né? Sexta-feira, melhor dizendo, no dia 1º de maio. E, queridos, tinha aproximadamente 100 pessoas, isso é o mínimo, 100 pessoas aglomeradas nos bares, como se nada tivesse acontecendo. Detalhe, máscara. De 100, se tinha 2 com máscara, mesmo assim, alguns estavam até com a máscara no pescoço. Aglomerados, bebendo, sabe, na farra, se embriagando. Cada um decide a sua própria vida. Eu não estou aqui julgando ninguém. Não é minha função julgar, eu não sou juiz. Estou falando para você porque eu já fiz isso. Estou falando de conhecimento de causa. Estou falando de escolhas erradas que eu fiz e paguei um preço alto por isso. Queridos, e aí uma doença vai para dentro de casa. Uma enfermidade vai para dentro de casa. E o pior, a pior das doenças, a contenda que vai para dentro de casa, a ira que vai para dentro de casa, o adultério que respinga em casa, a prostituição que respinga em casa, inocente pagando pelo erro de escolhas erradas, decisões erradas tomadas na vida. E querido, Deus, graças ao nosso Deus, porque Ele é um Deus misericordioso, compassivo, longânimo, e está sempre pronto a dar novas oportunidades. Lembre-se, a escolha é sua, a escolha é minha. Eu vou escolher, e eu tenho escolhido dar o meu melhor para Deus. Eu tenho escolhido procurado decidir, da minha família estar debaixo da graça de Deus, da minha casa estar debaixo das mãos do Senhor. Estamos passivos de doença, de enfermidade? Sim, porque o justo ele acaba pagando pelo injusto. Lembramos que tudo que nós estamos vivendo são consequências lá atrás de Adão e Eva. As escolhas erradas de Adão e Eva proporcionaram tudo isso que nós estamos vivendo. Mas muitas coisas podem ser evitadas. Muitas coisas cabem a nós decidir. E uma delas é justamente ter uma vida, decidir. Veja Josué. No final do livro de Josué, no capítulo 24, Josué coloca o povo diante dele e diz, olha, vocês decidam a vida de vocês. Se vocês quiserem seguir aos deuses estranhos, se vocês quiserem viver dissolutamente na terra de Canaã, a decisão é de vocês, mas eu decido, eu escolho que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa foi a decisão de Josué, essa foi a escolha de Josué, ele e sua casa servirem ao Senhor. A terra de Canaã era uma terra boa que manava leite e mel, mas ela também tinha lá coisas erradas. Tinha o pecado lá, tinha idolatria, tinha falsos deuses, tinham coisas erradas lá. Mas Josué, ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Querido de Deus, estamos nos tempos muito difíceis. E cada dia eu tenho dito isso. Isso é uma mensagem recorrente. É uma mensagem atual. E ela vai ser atual amanhã e depois de amanhã e sempre será atual. Os dias estão cada vez piores. O mundo jaz no maligno. Jesus alertou sobre isso. Os apóstolos alertaram sobre isso. A palavra alerta sobre isso. Os dias são maus. O mundo jaz no maligno. E a tendência é piorar cada vez mais.
E é hora, queridos, você que me ouve, é o teu momento, é a hora de você tomar a tua decisão. É a hora de você escolher o melhor. Escolha a vida. A vida é na presença de Deus. Escolha a bênção. A bênção é na presença do Senhor. Não há outro caminho, não há outra situação, não há outra escolha a fazer. Não tem meio termo, vida e morte. Ou melhor, vida ou morte. Bênção ou maldição. O que você tem escolhido para a sua vida? Quais são as tuas escolhas? Quais são as tuas decisões? Aproveite esse momento, reflita. O meu coração, ele pulsa aqui dentro, ele bate aqui dentro um coração segundo o coração de Deus. Deus quer dar oportunidade. Deus está dando oportunidade. Então, por favor, escolha a vida, escolha a bênção. Não há um meio termo. Ou você está debaixo da bênção, ou você está debaixo da maldição. Ou você está no caminho da vida, ou no caminho da morte. O caminho da vida, o caminho da bênção, chama-se Jesus Cristo. Se vocês observarem todas as mensagens, ou no meio, ou no final, ou no princípio, eu vou falar isso. Normalmente eu falo no final, sabe por quê? Porque Gênesis começa com Cristo. E Apocalipse termina com Cristo. Ou seja, o primeiro livro da Bíblia é cristocêntrico. O último livro da Bíblia é cristocêntrico. Toda a Bíblia é cristocêntrica. Lembre-se, Adão e Eva escolheram a desobediência, escolheram o pecado. Mas Deus, ele é tão bom, e como eu disse, ele deu a oportunidade à humanidade de redenção, de recomeçar. Deus não muda o passado, mas ele muda o presente e o futuro. Deus transforma o agora, Deus transforma o amanhã. Gênesis capítulo 3, versículo 15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. E esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Querido de Deus, como eu falei, Gênesis tem Cristo, Apocalipse tem Cristo. Esse versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis é uma profecia sobre o Messias. O descendente da serpente, né, representa Satanás. O descendente da mulher que iria pisar a cabeça da serpente é Jesus. Jesus pisou a cabeça da serpente quando ele foi na cruz do Calvário e entregou a sua vida por amor à humanidade. A cruz cumpriu a profecia de Gênesis 3,15. O descendente da mulher, o Messias, pisou a cabeça da serpente, Satanás. Satanás foi derrotado, ele já é um derrotado. Ele tem tentado, enquanto o tempo dele ainda não terminou, e vai terminar, mas enquanto o tempo dele não termina, ele tem feito com que muitas pessoas tenham feito escolhas erradas, tenham tomado decisões erradas na sua vida. Mas Jesus morreu por mim e por você, para que possamos ter a oportunidade de mudar o quadro da nossa história. O Espírito Santo tem feito uma grande obra na terra, porque ele tem conduzido pessoas ao arrependimento. O Espírito Santo ainda tem convencido pessoas do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo continua operando, agindo, trabalhando na vida de todos aqueles que
dá ouvidos à palavra da verdade. O Espírito Santo continua transformando vidas. O Espírito Santo continua salvando vidas. O Espírito Santo continua restaurando lares. O Espírito Santo continua restaurando famílias. O Espírito Santo continua libertando cativos. O Espírito Santo continua curando. O Espírito Santo continua levando pessoas, salvando vidas e os conduzindo aos pés de Cristo. Jesus estava lá presente no Éden, no jardim do Éden. Lembra da árvore da vida? Pois é. Lá em Apocalipse, essa árvore da vida que foi guardada do homem, lá no livro do Apocalipse, a árvore da vida aparece novamente. Ela aparece lá no meio da praça da Nova Jerusalém, da cidade santa que haverá de vir do alto, no final dos tempos. E ali nós teremos acesso. Todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, futuramente, na eternidade, terá direito a comer do fruto da árvore da vida. Querido Deus, a mensagem do Senhor para o teu coração. A escolha é sua, a escolha é minha, a escolha é nossa. Vida ou morte, bênção e maldição. Morte, maldição, uma vida de pecado, uma vida longe de Deus. Vida, bênção, são dádivas. É graça de Deus para aqueles que entregam a sua vida ao Senhor. Faça isso hoje. Se você já fez, fique firme. Continue aí, firmado na rocha. Continue combatendo o teu bom combate. Continue aí, completando a tua carreira, até que você consiga chegar ao final para receber a coroa de glória. Você que se afastou, que se esfriou, que está nesse momento colhendo até mesmo frutos de escolhas erradas que fez no passado. Deus não vai mudar o teu passado, mas Ele pode mudar o teu presente e Ele pode transformar o teu futuro. Faça hoje um compromisso com Deus. Faça hoje um compromisso com o Senhor. Mude. Dá tempo ainda. Dá tempo de mudar a escolha que você fez. Reverta o quadro. A misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. Que Deus te abençoe com essa palavra. E como eu disse, terminando aqui o vídeo, estarei orando por sua vida. Por todos aqueles que verem esse vídeo, seja qual for o dia da semana e quantos dias daqui para frente, que essa palavra te alcance. Eu não tenho poder de fazer nada na sua vida, mas aquele que habita em mim, o Espírito Santo, ele tem o poder de transformar a tua vida. Ele tem o poder de mudar a tua história. Que Deus te abençoe poderosamente. Que é o amor de Deus, a graça revelada em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo repouse sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Jesus te ama e eu também. Fica aqui, ó, o meu coraçãozinho. Te amo, viu, querido? Que Deus te alcance. Que o amor de Deus alcance a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Ao final, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o seu joinha lá, o seu like. Isso, né, ajuda bastante aí no canal, viu? Esse canal é um canal para abençoar pessoas. Aqui você não vai me ver falando de política, você não vai me ver falando de religiões, você não vai me ver falando aqui de coisas que não levam
a nada, ou seja, eu não vou provocar, né, conflitos, eu não quero promover a pessoa do pastor Jailton. Aqui o objetivo é promover a palavra da verdade. Aqui o objetivo é glorificar a Deus, é exaltar ao Cristo ressurreto. Que Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Um abraço, um beijo no seu coração. Fique bem, se possível, fique em casa. Amém?